A transmissão ao vivo foi iniciada. Foi iniciada a transmissão ao vivo. Tá ao vivo. Online? Estamos online, sim. Ok. Tá difícil. Tá me vendo bem aí? Não estou te vendo, só está aparecendo a sua foto. Ah, tá. Acho que tem que abrir a câmera. Agora não sei como que eu faço. Peraí. Eu estou me vendo aqui com delay no Facebook, no computador. Ah, tá. Onde que tá a câmera? Peraí que a minha esposa tá me ajudando aqui, porque eu sou péssimo com essas coisas aqui. Tá mencionando que, no caso aí, precisa ligar a câmera. Agora sim! Ah, Eu tô vendo. Tá dando pra enxergar eu aí? Tá dando Glória para a Deus. ver. Tá, então vamos começar. Perfeitamente. Perfeito, agora entrou. Agora conseguimos. Agora conseguimos, né? A gente faz Ó, o Fernando Costa já curtiu ali, ó. Tava ali na estreita aí. A gente faz o podcast aí. Mas para tirar dúvida. Então, o que foi sugerido, né, sobre a questão de Hebreus, né, eu estou até fazendo aqui, Roberto, shalom a todos que vão ver vídeo, graças a paz a todos. Eu estou até fazendo aqui, filho, eu estou desenvolvendo isso aqui de Hebreus, muito interessante. Eu estou fazendo capítulo por capítulo, né? Eu vou até começar a desenvolver também, só que por aqui não vai dar para passar. Eu não tenho como compartilhar a tela por aqui, né? Porque tá tudo online aqui. Mas eu vou fazer separado depois, até mostro pro pessoal. E até mesmo passar para as pessoas elas têm dificuldade de entender, por exemplo, o mundo evangélico, contexto de Midrash, né? Seria a hermenêutica, né? Como que funcionava, a questão de quiasmos, que é paralelismo. E, por exemplo, eu pedi para você trazer a questão do sacrifício, né? Como que funciona o sacrifício, por quê? Porque o autor de Hebreus ele vai usar bastante o paralelismo sobre os sacrifícios ali e os questionamentos que muitos antimissionários vão ter referente ao sacrifício são algumas questões ali que não bate muito com o que está na Torá, né? Mas aí, por exemplo, tem uma explicação ali bem interessante na questão do paralelismo. Por exemplo, quando fala da Corban, né, sobre Yeshua, ao mesmo tempo que ele é a Corban de Persa, que seria a oferta de Shilamim, ele também seria a Corban de Hatá, a Corban de Asham, e ali também ele representa a Corban da novilha vermelha também. Então, ou seja, esses paralelismos que a gente vai tentar estar solucionando, né, referente à questão de apologética, até mesmo para abrir a mente das pessoas desses aspectos, filho. Entendi. Então, eu separei aqui alguns materiais, né, que vai abordar sobre essa questão central do sacrifício, né, porque quando a gente fala de sacrifício, né, a gente fala de capará, né, no hebraico. E a gente lembra que capará, na realidade, tem uma plurivalência ali semântica, que pode ter vários significados, esse termo, que seria cobrir, apaziguar, pacificar, fazer compensação, remover, anular, resgatar, propiciar, reconciliar, redimir, oferecer um substituto, fazer expiação, purificar, perdoar, obter misericórdia. Então, com todas essas questões, a gente também vale mencionar que quando se trata de capará, há casos, né, dentro da Torá, que há capará que não necessariamente precisa de derramamento de sangue, né? A gente tem, por exemplo, o caso mais comum foi quando Israel, eles fizeram um bezerro de ouro, né? E Moshe fez a capará ali naquele momento, intercedendo por Israel. Esse é um exemplo de capará que não necessitou de sacrifício, né? Mas a gente tem esses exemplos aí que foi dado, né, pelo pastor Kesto aí, né? Que são necessários ali, vai envolver o corban, né? Vai envolver o sacrifício do Messias. E é importante, por exemplo, a gente observar que toda essa questão aí do sacrifício, né, onde envolve acaparar pelo sangue, né, a gente vê que começa a ganhar importância só ali, por exemplo, no livro de Levítico, né,
naquela seção levítica ali no Sefer, né, Vaikra, por exemplo, está sendo mencionado 88 vezes, né, o termo ali em relação ao derramamento de sangue. E o que é importante, por exemplo, que a gente vai basear aqui em Levítico 17, 11, onde vai falar, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou tenho dado sobre o altar para fazer expiação, ou seja, capará, com todos esses significados aqui, né, da plurivalência semântica, né, que a gente mencionou aqui, pelas vossas almas. E uma questão bem interessante que vai entrar aqui no livro de Hebreus agora, porque o livro de Hebreus, o autor do livro de Hebreus, ele cita Levítico, né, quando ele fala, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, é uma afirmação que a gente está vendo aqui baseado na Torá. E eu lembro, por exemplo, quando a gente estava conversando, a gente entrou na questão, por exemplo, do Yom Kippur, né? O Yom Kippur, inclusive, o vocábulo ali, Kippur, ele vem, inclusive, da família Capará, né? Então, é celebrado, por exemplo, em Israel, de forma bastante interessante. Tá me ouvindo? Sim. Perdão em cortar. Inclusive, não, a palavra Kippur ali, em Levítico 23, ela está no plural, ela está Kippurim. Então, exato. Por exemplo, está Yom HaKippurim, o dia das expiações, né? Isso. É bem interessante, por quê? Porque não é por que seria expiações, né? Porque seria um perdão coletivo. Exato. Né? Perdão muito coletivo. Muito boa essa observação. Sim, o Yom HaKippurim é o dia das expiações. Tem a ver ali com um caso de coletivo, né? Não é uma expiação voltada para um indivíduo, é coletivo. Muito boa. E a gente vai verificar, por exemplo, que isso vai refletir no Mashiach, né? Em Yeshua, em Jesus, né? Vamos assim dizer, no momento da crucificação dele. Por quê? Aqui, por exemplo, quando a gente observa que, para quem não sabe o que é o Yom Kippur, não está familiarizado ainda, né? Significa, né, o dia da expiação, o dia do perdão, né? Mas bem dentro dessa questão, o dia das expiações, porque entra na questão do coletivo, né? E é uma data, né, que a nação de Israel, ela jejua por um período de 24 horas, né? Buscando o quê? O perdão de Deus, buscando o perdão do Eterno, né? E isso, por exemplo, a gente pode ver esse jejum sendo narrado, né? Lá em Levítico 23, do 26 ao 32, vai mencionar essa questão. Agora, um caso bem interessante aqui é que, quando menciona aqui em Levítico 16, do verso 8 ao 10, que diz assim, e Arão lançará sortes sobre 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caía a sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode, sobre que caía a sorte para ser bode emissário, por exemplo, apresenta-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Consegue fazer, por exemplo, a associação, que é bastante interessante aqui, por quê? Lembra que quando Yeshua estava sendo crucificado, havia ali o simbolismo de 2 bodes, né? Então você tem ali o Yeshua, nosso Messias, e o Yeshua Bar Abás, né? Porque o nome dele, para quem não sabe, também era Yeshua Bar Abás. E foi lançado ali sorte também sobre eles, né? A mesma sorte, ou seja, o bode expiatório é sempre aquele que leva o quê? A culpa, né? E quem levou a culpa foi Yeshua. E o outro sai para quê? Sai ali, é enviado, fica livre. Então, olha o paralelo que nós temos em relação à Torá, quando o apóstolo Shaul, Paulo, ele fala que a Torá, ela tem um paralelo com Yeshua, a sombra de tudo aquilo que foi até refletido nele, é exatamente isso aqui. Por exemplo, foi a mesma coisa. E se a gente analisar todas essas questões de sacrifício, como da novilha vermelha, são um exemplo, Yeshua, ele não recebeu, inclusive, uma faixa vermelha pelos romanos, não foi em vão, porque nada na escritura foi em vão. Até a faixa vermelha que ele estava recebendo
é para representar a novilha vermelha? Então, ou seja, a gente vai entrar aqui nessa questão. E tem um detalhe muito interessante, que o sacerdote que manejava a novilha, né, a cinza da novilha, ele ficava impuro, né, ao fazer aquela água. E o mais interessante é que as cinzas da novilha tinha que ser misturada com a Mai Rain, que seria águas vivas, né, ou águas correntes, né, que é muito interessante. E você falando dessas questões aí, sobre a questão da água da novilha, ela purificava a pessoa que teve contato com a morte. E o sacrifício do Messias, Jesus Cristo e Yeshua, ele também nos purifica da morte, né? No tanto que fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. E o mais interessante é que os rabinos dizem que a questão da parada, que seria a novilha vermelha, seria um mandamento suprarracional, porque até então ele é um huk em hebraico, ele é considerado algo incompreensível, suprarracional. Mas Exato. a gente vê uma conexão com Yeshua também. Exatamente, pastor Kesto. Até quando a gente analisar todos os moedins, que são todos os festivais judaicos, né, que estão designados na Torá, eles refletem, né, no Mashiach. E o que é importante a gente observar aqui nessa questão, por quê? Aqui, por exemplo, em Números 29:7, vai mencionar que no 10º dia do 7º mês, de acordo aqui com o calendário judaico, né, eu vou entrar aqui que é sempre no início, né, e no terminado do anoitecer, onde você tem aqui um período, né, de 24 horas. E aqui a gente vai mencionar, quando a gente entra, por exemplo, nesse ano, o Yom Kippur, ele ainda não vai ser no dia 15 para o dia 16/9, né? Vai ocorrer sempre ali no intervalo do Rosh Hashanah, né? Tem um período ali de 10 dias de intervalo, basicamente, né? E esse dia, por exemplo, ele é até visto como bastante um dia bem pensativo para que você possa refletir sobre os seus erros e se arrepender, porque é como se o Eterno ele te desse um prazo de validade ali, durante esse período do Yom Kippur, para que você seja perdoado. Mas é claro que o arrependimento, é importante se lembrar, que ele também ele significa techuvá, né, que significa fazer retorno. Arrependimento, às vezes lançado, e muitas pessoas acreditam que arrependimento é chorar, ficar triste, pelo que cometeu a transgressão, mas não tem relação com isso. Tem a ver com o fato de você mudar de atitudes e você retornar aos caminhos de Deus e você simplesmente deixar o pecado para trás. Isso é arrependimento, não é uma coisa emocionalista, como às vezes a gente vê por aí alguém achando que arrependimento é isso. Inclusive esse vocábulo techuvá, você vai encontrar um cognato na Bíblia hebraica, Gênesis, quando fala que o homem do pó veio, do pó ele ia tornar, você vai encontrar o vocábulo tashuv, né? Então, ou seja, seria o mesmo vocábulo para techuvá. A diferença é que, por exemplo, a palavra tashuv ali, ela está associada a você tornar a um princípio, né? Então, as pessoas acham que se arrepender apenas você tá chorando. Chorar é remorso. Arrependimento é você mudar a prática, ou se esforçar para mudar a prática de conduta e caráter, né? Então, é muito interessante que o autor de Hebreus, ele faz o quê, Roberta? Ele faz uma midrash, né? Ele começa a chocar texto, né? Que em hebraico é chamado de requesh. É como se você pegasse duas pedras e chocava, assim. Isso faz parte da hermenêutica judaica, que seria a pardes, né? Chocar textos para criar uma estrutura, que em hebraico é chamada de halahika, né? E essa estrutura, ela gera o quê? Uma halahá, uma forma de andar. Então, ou seja, ao mesmo tempo que o autor de Hebreus, ele tira, ele faz ele choca texto ali para criar uma forma estrutural para as pessoas andar, ele pega as questões proféticas ali. E tem muitas pessoas que muitas vezes não entendem esses aspectos, porque a principal crítica antimissionária é querer falar que mas não é só o sangue que redime o pecado. Só que as pessoas têm que entender o contexto de Hebreus 9, que está falando do quê? Está falando de Yom Kippur, né? Que, por exemplo, o sangue do Mashiach
representa o perdão coletivo. Israel hoje, Roberta, sem templo, como que faz esse perdão coletivo? Será que o incenso está relacionado a isso, como muitos dizem? Qual que seria a sua opinião em cima disso? Então, em relação a essa questão, né, de Israel hoje, por exemplo, né, não diria todos, né, porque tem eruditos, né, inclusive no Talmud, que eles vão, por exemplo, mencionar a respeito de Levítico 17:11, por exemplo, você vai ver no próprio Talmud Bavili, né, que vai entrar de acordo exatamente com a descrição de Hebreus, né, que ele vai dizer lá em Massaret Zevahim 6a, que ele vai falar assim, ó, certamente a expiação a capará só pode ser feita com sangue. Como ele diz, pois é o sangue que fará a expiação capará em virtude da vida. Há outro texto também, no Talmud Bavili, aqui ó, em Omar 5a, vai mencionar o seguinte, será que a imposição da mão na cabeça do animal faz expiação? Não, a expiação, ela vem através do sangue, como é dito, pois é o sangue que faz expiação capará em virtude da vida. Então, combinando aqui, por exemplo, com a Brit Hadashah, com o Novo Testamento, né, ele também alega que a expiação, a capará, ela vem pelo sangue do Mashiach. Então, o pensamento que está inserido dentro do Novo Testamento, como a gente sabe que é um documento judaico, né, não é diferente, por exemplo, do pensamento que está inserido dentro das próprias literaturas rabínicas, como o Talmud, por exemplo. Quando a gente vê aqui em Hebreus, no capítulo 9, né, do verso 12, né, que realmente ele começa a mencionar sobre esse sacrifício, ele fala, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha apazida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que é o sangue do Mashiach, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus e purificará as vossas consciências das obras mortas para servirem ao Deus vivo? E aí ele continua, é por isso que é mediador de um novo testamento, aqui entra a questão da Brit Hadashah, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aí ele continua aqui, por exemplo, no verso 22, que é muito interessante, o seguinte, e quase todas as coisas, segundo a lei, que é segundo a Torá, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Agora me diga, qual a diferença do pensamento, por exemplo, sendo imposto aqui no Talmud Bavili? Foi o mesmo pensamento do autor de Hebreus, não há nada diferente do pensamento da linha judaica, né? Agora, que a gente vê alguns antimissionários, eles como eles não têm, eles querem desestruturar a questão dos Hebreus. Eles vão usar argumentos da Torá, por exemplo, você pega Números capítulo 16 ali, que o incensário expiou o pecado do povo. Eles começam a pegar esses textos paralelos, né? E começam a trazer e falar assim, hoje não é, mesmo se tiver o templo, a gente usa, no caso, o incensário, ou então vai ter aquela questão do aspecto, falar assim, a Torá não fala que um sangue de um ser humano cesse, expia o pecado de alguém. Mas, no caso de Pinhas, né, ali na Parashá Pinhas, na semana passada, nós vemos Cosbe e Zimples, né, que o sangue deles expiou, fez com que a praga cessasse ali. Então, ou seja, nós vemos que a Torá ela possui uma regra, mas ela também trabalha com as exceções, né? Então, tem esses aspectos também. Qual que seria a sua opinião desses aspectos? Então, todos esses aspectos, né, que às vezes é negados por antimissionários, né, eles estão dentro do judaísmo. Por exemplo, se a gente adentra na enciclopédia judaica, ela vai falar que o tzadik, que seria o justo, ele faz caparar dos pecados dos iníquos. Por exemplo, a enciclopédia judaica, ela vai mencionar aqui o seguinte,
maior poder expiatório do que todos os sacrifícios do templo era o sofrimento dos eleitos, aqueles que eram servos e testemunhas do Senhor. Uma outra questão, Filo de Alexandria, né, por exemplo, que é um filósofo judeu, ele fala, por exemplo, do martírio heróico, né, do racidismo, por exemplo, que são os piedosos ali depois daquele período, que eles teriam inspirado na concepção, né, da morte expiatória pelos pecados. Ou seja, a gente tem uma gama aqui de questão no judaísmo que vai mencionar que o Tzadik ele faz. Inclusive, eu estou com a Torá aqui, por exemplo, da lei de Moisés. Para quem quiser acompanhar essa questão, tá lá na página 313, tá? Da Sefer, tá? Ele vai mencionar aqui, ó, por exemplo, a morte, olha só o que eu estou lendo aqui. A morte dos justos serve de expiação pelos pecados e leva até o bom caminho. Olha lá. Esta é a razão porque Deus, aqui ele está mencionando, no dia do Yom Kippur, né? Essa é a razão pelo qual nós temos o dia do Yom Kippur, que seria o dia da expiação, que a Torá ela menciona, porque a morte, eles vão fazer a comparação aqui na Torá da Sefer sobre a morte dos filhos de Arão, porque tem essa questão aqui sobre a morte dos filhos de Arão, e vem mencionar que eles fazem expiação também, né? Inclusive, eu vou aqui, ó. Eles mencionam aqui, por exemplo, no Talmud, no Tratado de Moed Katan 28a, menciona o seguinte: por que a morte de Miriam, que é a irmã de Moshe e Arão, é narrada depois do capítulo sobre a novilha vermelha? Ele menciona, para ensinar que assim como a novilha vermelha faz expiação, o justo também faz o mesmo, o justo, o tzadik. Aí ele botou assim, o Rabino Eliazar, né, por que a morte de Arão, que é justamente essa aqui que está sendo citada na Torá, né, de uma editora israelita, vai mencionar, se fala sobre as vestes do sacerdote, para ensinar-te como as vestes do sacerdote, elas fazem expiação, porém a morte do tzadik, a morte do justo, elas fazem o mesmo. E uma questão bem interessante é que esse livro aqui, do professor Israel Quinolo, né, que quem me deu ele foi até o pastor Fernando, muito obrigada. O Messias antes de Jesus, por exemplo, que é o servo sofredor dos manuscritos do Mar Morto, ele vai mencionar, por exemplo, que desenvolveu-se a ideia do messianismo catastrófico dentro do judaísmo do Segundo Templo. Como assim? Ou seja, a ideia de que o sofrimento, a morte e a ressurreição do Messias seriam elementos necessários no processo da redenção, né, que vai ocorrer após a humilhação, após a morte e a ressurreição, e após os 3 dias, aqui você tem a ressurreição do Mashiach. Então, essa ideia, ela está implantada dentro do judaísmo, então não é algo que foi simplesmente inventado no Novo Testamento. Ela é uma ideia que está... Então, está aqui o livro do professor, ele é professor, né, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Então, esse livro aqui narra sobre o Messias antes de Yeshua, ou seja, toda a concepção que nós temos a respeito do Mashiach dentro do Novo Testamento, da Brit Hadashah, é, na realidade, judaísmo, não é estranho ao judaísmo. Sim, muito bom, muito bom. O mais interessante, Roberto, é o quê? Muitas pessoas, principalmente a teologia no normativa convencional, elas não atentam muito para esses aspectos. Por exemplo, as pessoas elas leem a carta aos Hebreus ali e ela não entende que ali está fazendo um paralelismo de, por exemplo, se a pessoa ela não entende o significado do sacrifício lá na Torá, dentro do seu contexto, até a questão profética, muitas vezes ela vai cair nessas conversas de alguns antimissionários. Por quê? Porque ela não vai entender essas questões, né? Então, ou seja, você trouxe aí, você pegou coisa do Talmud, você pegou aí, no caso, a literatura do Dr. Israel, né? Que trouxe aí um aspecto bem amplo, e você mostrou que esse pensamento é um pensamento que não está fora do pensamento judaico. Ou então, sabe, por exemplo, se aparecer algum rabino, né, ortodoxo e falar que esse pensamento não é judaico, uma das provas estão aí. Por quê? Quando a gente estuda o contexto cultural do Novo Testamento, a gente vê que até mesmo o do Dr. Flusser, ele fala uma coisa muito interessante, que existe um costume judaico que está no Novo Testamento que você não vai encontrar nenhuma literatura, no caso rabínica, que seria a cerimônia do copo de vinho.
né? O Flusser, ele fala sobre isso, que é uma coisa bem interessante, e até comprova, porque alguns céticos dizem que o Novo Testamento não pode ser considerado como algo histórico, comprova que essa questão aborda que os evangelhos podem ser vistos também como documentos históricos, né? Até para trazer um contexto da época ali, que é bem interessante. Então, ou seja, você trouxe aí um respaldo bem amplo, né? Da questão literária, no caso rabínica, que você domina bastante essa parte aí, e você mostrou que não é um pensamento que está fora do que o autor de Hebreus está passando. Exatamente, pastor Kess, mas não só. A gente encontra isso, por exemplo, nas literaturas rabínicas, né? Por exemplo, essa ideia que a gente até tem dentro do judaísmo de que aquela alegação antimissionária, né, de que não existe morte, né, humana para fazer expiação. Então, essa parte aí, por exemplo, ela já foi até quebrada. E essa questão, por exemplo, ela está até nos documentos de Corã, né, onde eles vão alegar lá na regra de Damasco, por exemplo, eles vão botar assim, esta é a interpretação, né, do Messias, eles vão botar aqui, né, ele vai expiar pelos pecados, ele será castigado. A gente também tem isso à luz do Zohar também, né, do Zohar, tem até ele aqui em casa também, ele vai narrar que o Mashiach ele entra no salão do aflito, e é nesse salão que ele carrega os pecados de Israel e de toda a humanidade pelo descumprimento da Torá, né? E uma questão bem interessante, como a gente abordou aqui a questão da Torá, é que o que mudou nesse sistema foi o sistema levítico, né? Que às vezes as pessoas elas acham que hoje, né, tem um pensamento de que a Torá ela foi abolida, que ela está jogada de lado. Não é assim. A gente tem que separar aquilo que está amarrado ao templo e o sacerdócio, né? O que mudou foi o sacerdócio levítico, né? É a mudança que a gente tem. O resto está lá. Você tem que cumprir, porque que é pecado é transgressão da Torá, né? Isso aqui é um adendo bem importante. Inclusive, Roberta, aquele texto de Hebreus 7 fala mudança do sacerdócio da lei. A palavra grega ali, na realidade, não é nem muda, é outra palavra. Dá o sentido de você... como que eu posso trazer uma palavra assim mais aproximada do grego? Dá o sentido de você dar um upgrade, sabe? Né? Então, ou seja, isso. A palavra grega ali, é que eu esqueci agora, no caso, a pronúncia dela. Mas a palavra grega, ela dá sentido, o sentido dela ali, ampliando-se o sacerdócio, é necessário que se amplie a Torá. Ou seja, mude no sentido de você trazer uma amplitude. A palavra grega ali é como se você turbinasse ela. Entendeu? Se você turbinasse ela, ou seja, aquilo, por exemplo, se você pega a Via Dutra que vai para o Rio de Janeiro aí, antigamente você podia rodar com ela, um carro rodava 60 km por hora, isso por volta dos anos 80. Agora que os carros estão freio ABS, mudou, ampliou a lei de velocidade. Você pode andar a 110, né? Alguns locais até 120. Então, ou seja, está nesse aspecto, né? Então, ou seja, só que a tradução acaba embaçando um pouquinho essas questões, ou seja, que o sacerdócio de Yeshua seria mais excelente, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque ele não foi sacerdote só para uma nação, mas ele foi sacerdote para o mundo. Então, por exemplo, o sacerdócio de Yeshua, segundo a ordem de Melquisedeque, faria que, além dele ser um sacerdote para Israel, ele também englobaria as nações. Exatamente. E hoje o que a gente tem, respondendo até uma pergunta anterior, né? Que como é que o judaísmo ele encara agora essa questão do Yom Kippur, por exemplo? Como é que seus pecados são perdoados se não tem mais derramamento de sangue, não tem um sacerdócio levítico, não tem Beit HaMikdash, o templo? E como é que vai ser isso? Aí hoje o judaísmo, né? Depois que o templo, né, ele foi destruído, né, lá na era 70, menciona que hoje as orações, né, o bom comportamento, hoje é o que garante se você vai herdar ou não o Olam Rabá, que seria o mundo vindouro. Então, aí vai depender da balança das suas ações, das suas atitudes, né? Basicamente assim. Mas a gente sabe que não é a descrição que a Torá ela narra para gente sobre essa questão. Mas o judaísmo ele se viu, né, num lugar, né, nesse sentido assim,
depois que o templo, né, ele foi destruído, né, lá, porque, tipo assim, lá por volta aqui mesmo no Talmud Baveli, né, em Omar 39a a 39b, menciona que nossos rabinos ensinaram que ao longo dos 40 anos, né, em que Shimon, o Tzadik, o justo, ele serviu, o tecido vermelho se tornou branco. Ou seja, ele botou assim, daquele dia em diante, né, às vezes ficava branco e às vezes não. Ao longo dos últimos 40 anos, antes da destruição do templo ali, o tecido nunca mais ficou branco, né? Alegando que o Eterno estava rejeitando os sacrifícios, né? Ou seja, essa atividade aqui ela era praticada pelo sumo sacerdote, né? Ali, ou seja, onde ele sacrificava um cordeiro e ele amarrava ali um pedaço de tecido vermelho, né? Entre os chifres ali e após o sacrifício ali, o tecido ele ficava branco, né? Isso significa que o Eterno ele perdoou a nação de Israel, conforme vai até estar lá que Isaías 1,18 vai falar, ainda que os vossos pecados escarlates, né, sejam escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Mas isso não aconteceu mais. E a gente deve reparar, por exemplo, que essa questão do tecido nunca mais ter ficado branco por volta lá do ano 40, isso foi antes da destruição do templo, tá? Que o templo foi destruído na era 70. Então, aproximadamente por volta do ano 30, depois que Yeshua, por exemplo, ele foi crucificado, né? Muito bom. Existe ali uma variação de 3 a 4 anos aí no calendário, então isso parte, por exemplo, que a morte do Mashiach, a morte de Yeshua, por exemplo, ela destruiu, inclusive, essa questão da expiação no momento em que porque o Eterno simplesmente ele destituiu ali o sacerdócio levítico, né, nesse sentido, passando ali o sacerdócio para Yeshua, que foi uma expiação de vez por todas. Então, quando os rabinos, né, os sacerdotes, perdão, ele ia no altar, no Beit HaMikdash para fazer sacrifício, já não era mais aceito. Muito bom que você falou aí, Roberto. Inclusive, essa questão histórica que você trouxe, que está no Talmud, você vai encontrar também no livro de Flávio Joséfos, né? Isso, Flávio Joséfos, ele também vai abordar. Ele dá uma pitadinha a mais, que ele fala que as portas do templo sobrenaturalmente estão abrindo sozinhas, né? E elas eram pesadíssimas, né? A cortina se rasgou, inclusive, de cima a baixo, né? Então teve vários eventos no momento da crucificação de Yeshua. Então hoje você tem essa ideia no judaísmo de que as orações, né? Vou entrar nessa questão, o bom comportamento, ele vai fazer com que você... Mas ninguém tem ali a opção se está perdoado ou não está, então ninguém tem como saber disso, né? Ou seja... Eles querem usar o texto lá, acho que está em Samuel, que fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Inclusive, até os essênios, quando você estuda, você citou aqui muito bem o texto de Damasco, eu tenho ele salvo aqui no computador, é muito interessante que fala também do grande Tzadik, né, que seria o grande sacerdócio, o grande justo dos essênios, que muitos céticos até dizem que o que foi esse grande sacerdote essênio que inspirou, né, a história no caso de Yeshua e tal, mas a gente sabe que isso já caiu por terra, esse pensamento. Mas já tinha esse entendimento de um justo morrer pelos pecados das pessoas, o fazer acaparar, cobrir o pecado das pessoas. E você citou algo muito interessante na questão do sobrenatural do templo. E os essênios, eles tinham esse pensamento, porque como os essênios eles entendiam que o templo estava corrompido, que não era para fazer mais sacrifício lá, então eles usavam esses textos aí, né? O texto de Samuel fala, melhor obedecer do que sacrificar, misericórdia eu quero, e não sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos. Então, ou seja, ele pegava isso dentro do contexto para falar que o templo está corrompido e para não exercer o sacrifício. E no primeiro século, os fariseus discordavam dos essênios, chamavam eles de herege por esses aspectos. Só que você vê hoje, dentro até mesmo da ortodoxia, muitos utilizam desse argumento que lá atrás eles consideravam, no caso, herege. Exatamente, pastor Cass. E hoje, né, com essa questão da substituição da oração, né, após a destruição do templo lá na era 70, não tem qualquer certeza de perdão de pecados, né?
Tem essa questão aí também. Agora, Roberto, até mesmo que o sacrifício de Yom Kippur, que fala em Hebreus capítulo 9, seria o perdão coletivo de purificação do santuário e purificação da nação de Israel. Como que Israel vai ser purificada sem Yeshua? não tem como. Não tem como. É difícil. É difícil. Não tem como. Por isso que está na Exatamente. situação que está hoje, né? Porque nós vemos hoje que, infelizmente, Israel ela está praticamente bem gentílica, né? Principalmente a cidade de Tel Aviv, né? Que, né? Tá complicado as coisas lá. Exatamente. E uma questão bem interessante, né, é que tudo isso que a gente abordou, por exemplo, quando a gente vai mencionar sobre o texto central sobre isso, que é Yeshayahu, né, Isaías 53, né, por exemplo, tem um relato aqui que o historiador judeu do século 17, o nome dele é Rafael Levi, ele admitiu que há muito tempo os rabinos costumavam ler Isaías 53 nas sinagogas, né? Mas depois que o capítulo ele gerou grande confusão, né? Ou seja, discussões, inclusive, né? Os rabinos eles decidiram simplesmente tirar a profecia da leitura das Haftará nas sinagogas, e por isso hoje, você, quando estuda uma Haftará, você lê Isaías 52, para ali no meio do capítulo, e na semana seguinte você vai direto para Isaías 54. E, inclusive, a Haftará de Isaías 53, aliás, a porção da Torá da Haftará de Isaías 53 era Levítico 25, a Parashá Berrar, né, que fala da figura do jubileu, que seria o ano aceitável do Senhor, que Joel fala, e também fala da figura do resgatador, né, que devolvia a terra a quem é de direito. Então, ou seja, às vezes as pessoas vê lá em Lucas 4,16, Yeshua citando lá, então na sinagoga de Cafarnaum, e leu Isaías 51, mal eles sabem também que está associado a essas questões aí. Muito bom, pastor Cass, exatamente. E é interessante a gente ver, né, que o capítulo 53, né, de Isaías, né, ele, por exemplo, vai profetizar sobre o Mashiach, né? Isso não é um pensamento que alguns falam, os cristãos inventaram isso. Não, a gente tem várias provas contundentes aqui que eu vou trazer, que na realidade é pensamento judaico, né? Não é algo que foi inventado pelos cristãos, como às vezes a gente vê alguns antimissionários alegando, né? Mas por que não falar muito desse texto? Porque esse texto, por exemplo, ele fala que o povo de Israel, como nação, ele rejeitaria o Messias, né? E que o Messias que sofreria, que morreria, e que veria o sofrimento e que expiaria, inclusive, pela humanidade, né? Então, ou seja, Israel, por exemplo, Isaías, vamos mencionar, ele viveu ali e profetizou por volta de 700 anos, né, antes da Era Comum, e de acordo com as profecias dele, por exemplo, de Isaías 53, os líderes de Israel, eles reconheceriam que cometeram um erro, ou seja, no final dos dias, porque, caramba, nós rejeitamos o Messias, ele chegou, veio, não reconhecemos. Exatamente isso, né? Então, Isaías colocou a profecia no tempo ali, né, que a gente vai ver ali passado, e porque ele se via como parte do povo de Israel, ele usou ali a terceira pessoa do plural. Existem umas outras alegações sobre isso que eu não vou entrar aqui nessa questão. Mas, por exemplo, quando a gente entra nessa questão do servo sofredor, a gente vai nos Targums, né, de Isaías 52, por exemplo, vai mencionar: eis que meu servo prosperará. Quem é esse servo? Os Targums, ele declara abertamente que é o Mashiach. E quando a gente lê Isaías 53 na íntegra, os próprios Targums vai mencionar que o servo sofredor, ele vai apontar o Mashiach. Então, como é que hoje em dia não falam que é o Mashiach? O que aconteceu? Então, a gente vai falar sobre essa questão. Vamos ver o que aconteceu nessa questão, né? O que aconteceu? Então, vou entrar ali, por exemplo, na questão da Idade Média, né? Mas antes é importante a gente lembrar, por exemplo, que os sábios judeus, né? Eles interpretaram Isaías 53 como do Messias. Você tem ali, Yonatan ben Uziel, Targum de Yonatan, vai mencionar que Isaías 53 é sobre o Messias. O Rabino Isaac Abravanel vai mencionar isso também. O livro do Zohar, como eu mencionei, né? O Midrash Kohen, o Tratado do Sinédrio do Talmud babilônico, aqui é o 98b, o Midrash Tayauma, o Midrash Shmuel, e a oração adicionada para o Yom Kippur pelo Rabino Eliezer, que traz no Yom Kippur Isaías 53 também. Ou seja, então o que aconteceu?
mas isso também está em Gênesis Rabá, Maimônides vai mencionar isso, então Rabino Shimon Bar Yochai, inclusive, todos eles, eu não estou citando o que ele escreveu, que é muita coisa, mas quem quiser, eu coloco aqui nos comentários, tá? E ainda dou aqui as fontes. Então você tem o Tratado de Sotá 14a, o Midrash Rabá, Parashá 5, o Midrash Tayaum, o Midrash Kon, o Yakut Shimoni, e na verdade todo o Talmud sempre relacionou o capítulo do Messias como fizeram todos os rabinos há cerca de 1000 anos atrás. Todos concordaram que Isaías 53 era sobre o Messias. Então, o que mudou nessa argumentação antimissionária? É que, na Idade Média, né, Rashi, que ele estava ali na Espanha, por exemplo, que inclusive é um grande erudito no judaísmo, né, tem muitas boas obras, porém esse pensamento de Rashi eu discordo, né, porque Rashi ele informa que foi Israel que sofreu e morreu no coletivo e não o Messias, em prol, por exemplo, da perseguição que eles sofreram, por exemplo, do gentio. Mas, na realidade, essa interpretação de Rashi, nesse sentido, ela não se sustenta. Por quê? Porque, nesse caso aqui, nessa interpretação de Rashi, né, a gente vai olhar que Israel, a Torá ela vai mencionar que Israel sempre foi perseguido pelos próprios pecados, né? E o próprio profeta Isaías, ele vai mencionar uns 6 capítulos depois, né? Dizendo, os seus pés correm para o mal, ou seja, Israel não pode ser um cordeiro inocente. Vocês estão derramando sangue inocente e etc. As acusações que o profeta faz em cima da nação de Israel. Então, Israel não pode ser o cordeiro inocente. Então, nesse caso, se trata-se de fato de uma pessoa. Então, essa interpretação de Rashi, por exemplo, ela pegou força, né? Hoje, no judaísmo, é o que se mais ouve, mas não é interpretação de jeito nenhum dos sábios há 1000 anos atrás. Há, inclusive, rabinos que não concordam com o pensamento de Rashi, por exemplo, rabinos como Sadia Gaon, rabino Naftali Ben Asher, eles se opuseram, vamos dizer, inflexivelmente à nova interpretação de Rashi. Eles diziam que o sábio de Israel ignorasse e retornasse à interpretação original do texto de Isaías. Maimônides, inclusive, ele declarou categoricamente que Rashi, nesse sentido, ele estava completamente enganado a respeito dessa interpretação. Roberta, eu concordo com esses rabinos e concordo com você também. Eu acho que o comentarista Arashi ele foi infeliz nesses aspectos. Por quê? Ele conhecia o hebraico, né? E quem lê o texto em hebraico ali, assim, você vê uma forçação de barra antimissionária para falar que não se refere ao Messias. Por quê? Roberta, desde o capítulo 52, a gente vai fazer um estudo mais detalhado sobre isso. Eu quero trazer a questão da questão de vocalização, até comparar com a Septuaginta, que eu falei para você ali no verso 3, você vai encontrar ali um rapax legômeno ali, né? Que seria o vocábulo ionek, né? Inclusive, esse rapax legônico ali, esse rapax legômeno, é um rapax legômeno absoluto, né? Que existe uma diferença de rapax legômeno absoluto e os que não são absolutos. Então, ou seja, foi traduzido para a nossa Bíblia como um renovo, né? A Septuaginta ela traduziu como o vocábulo paidon. Esse vocábulo paidon significa o quê? Um jovem, uma criança. Então você vai encontrar ali na Bíblia hebraica Vayal Kaionek, né? Que significa foi e subiu como uma criança, né? Desde uma terra seca, né? Que teve o Shoresh ali. Então, ou seja, ao mesmo tempo que fala de Israel subindo como criança, também está associado a que é o Messias. Isso é uma coisa que os rabinos da Idade Média falavam sobre isso. É que o grande problema é o quê? Que na Idade Média, como a questão da perseguição da Igreja Católica, nós vemos que até mesmo hoje o próprio Flávio José, historicamente, ele é discriminado dentro da questão dentre alguns judeus por causa que o cristianismo utilizou esses aspectos. A própria Septuaginta ela é também descredibilizada pelo fato do cristianismo ter tomado posse daquilo ali, porque ela está mais aproximada, entre aspas, do Novo Testamento. Mas, por exemplo, eu como estudante da crítica textual bíblica, existe sim uma variante textual entre a Septuaginta e o texto maçorético,
mas não é aquela coisa, Roberta, tão grotesca, como muitos dizem ali. Não, não. Na realidade, a Septuaginta, ela tem uma tradução parafraseada, semelhante ao que aconteceu com o Pentateuco samaritano. É claro que o Pentateuco samaritano ele é bem parafraseado, né? Como os Targums também são. Mas você vê que a Septuaginta ela trabalha com algumas traduções, eles parafrasearam. Por quê? Porque eles trouxeram a interpretação do contexto. Né? A mesma coisa da palavra Betulá e Alma. Né? Alma. Por exemplo, o meu professor, que foi o Rabino Boaz Johnson, e ele tem um doutorado dos manuscritos do Mar Morto, ele falou assim, ó, veja bem, naquela época, Alma não era só uma jovem, poderia ser uma virgem também, porque houve uma diacronia na questão linguística, por isso a gente colocou como Panthers, seria jovem. Então, há todo um aspecto ali, né? Porque às vezes a pessoa pega ali esse rapaz legômeno, tenta descredibilizar, tá vendo aqui, ó, subiu como criança. Mas você pega o contexto, o Messias, ele subiu de uma terra seca como criança, Israel também subiu da terra seca como criança. O Messias representa Israel, Israel representa o Messias. Ao mesmo tempo que o Israel é chamado de Behor, meu primogênito, o Messias também é chamado de meu primogênito, sabe? Então existe esse paralelismo, não tem como desvincular. E para os rabinos ali que você citou, ter falado sobre isso na Idade Média, por quê? Porque eles tinham contato com o hebraico e eles sabiam que ali está associado. Então não tem como se desvincular. É um esforço de tolice. Pode enganar, Roberta, quem não conhece o hebraico. Mas quem conhece e sabe como que funciona a profecia em camadas, como que funciona a poética semita, que a poética semita ela trabalha com quiasmos, que são paralelismos dentro do próprio texto ali, né? Por exemplo, um profeta, quando ele iria profetizar para o povo, a primeira coisa que o povo fazia naquela época é o quê? O profeta começava a falar em tons poéticos. O povo ficava em silêncio e ficava ouvindo. Por quê? Nesses tons poéticos ia sair a profecia. Vou dar um exemplo. A Roberta e o Chaim se casaram, e nesse casamento eles tiveram um filho. Aí dentro desse filho seu que for nascer, eu vou trazer a profecia. Então, ou seja, como o Rabino Boaz Johnson diz, ação completa e ação incompleta. Uma ação que se conota ali para a época e iria refletir numa ação futura, que é a questão das profecias. Então, isso é uma coisa muito antiga, né? Que fazem parte da cultura judaica, está expresso ali no texto, e não tem como você tirar e descredibilizar isso. Muito bom, professor Keston. Você mencionou aí alguns pontos, né, a respeito das argumentações, né, antimissionárias, né, essa questão de tentar se desfazer, por exemplo, da Septuaginta, né, porque elas são os textos gregos, mas a gente sabe que ela foi traduzida pelos 70 sábios do judaísmo. Eles lançaram ali, por exemplo, o termo paternos, né, que significa ali virgem. Você mencionou bem aí a questão no aramaico, que tem ali betulta, que é virgem também. Aí quando a gente entra, por exemplo, aí sim entra essa ligação de missionária dizendo que alma não significa uma virgem, mas como bem falado, não é uma realidade. Por quê? Por exemplo, o Taná em hebraico, né, lá em Yeshayah, né, de Isaías 7:14, foi mencionado aí, ele usa a palavra alma de fato, que significa jovem moça, donzela. Mas, por exemplo, naquela época, era natural que uma donzela ela fosse virgem. Por exemplo, quando a gente vai verificar lá em Gênesis, né, 24:43, Rebeca era uma donzela, Alma, mas ela também era virgem, ou seja, Betula, a quem homem não havia conhecido, e está registrado em Gênesis 24:16. Então, mas esse próprio pensamento, por exemplo, né, tipo assim, uma mulher dá luz a um bebê, vamos assim dizer, uma criança não é um fato natural, né? Não é um sinal, por exemplo. E o Eterno, ele disse que vai dar um sinal ali no termo otsu, né? Que seria a marca ali do sinal. E todas essas marcas que ele menciona ali nessa questão aqui hebraica do termo otsu, ele está relacionado a milagres, né? Então, o fato do Mashiach, por exemplo, ele inclusive nascer, né, de uma virgem é um milagre e é um sinal. Mas, por exemplo, há literaturas como, por exemplo, cabalística, como Barri,
que vai mencionar que o Mashiach, ele nasceria de fato de uma virgem, ou seja, até o nascimento virginal do Mashiach, ele também é inserido dentro das próprias literaturas rabínicas. O Barri, ele atesta isso, por exemplo. E outras literaturas também. O próprio texto ali, quando, por exemplo, você lê Isaías, acho que está em Isaías capítulo 9, se não me falha a memória, tá assim, Hine Asher Alma, né? Só a partícula Hine ali, que é traduzido para o português como eis, né? Essa partícula Hine é uma partícula que ela conota um espanto. É como se o profeta tomasse um susto. É como se ele tivesse tido uma visão ou visto uma assombração e tomasse um susto. Hine Asher Alma, eis que a virgem, né? Ou jovem dará luz, né? Então, ou seja, ali já conota o quê? Que não é uma simples profecia do nascimento, de alguns falam que é Ezequias. Eu entendo que ali seria um... Exatamente. Mas a própria... Ali mesmo, por exemplo, eu interpreto que o Emanuel ali seria um dos filhos de Isaías, né? Que nós vemos que Isaías teve um filho chamado Shari Yashuv, que significa o remanescente voltará. Ele teve o Maer Hashlah Hashbaz, que seria, traduzido em português, seria toma depressa os despojos e faz depressa a presa, e o Emanuel. E esses três filhos de Isaías, eles estão representando o estado do povo de Israel. Por exemplo, se o povo de Israel se arrependesse, Shari Yashuv, né? Emanuel, Deus estaria com eles, né? Agora, se eles ficassem na desobediência, Maer Hashlah Hashbaz, eles seriam o quê? Presa e despojo entre as nações. Entendeu? Então, ou seja, ali, os filhos de Isaías, eles conotam a questão profética que iria acontecer ali. E muitas vezes as pessoas elas não entendem essa questão de poder. Por quê? Cronologicamente, não tem nada a ver, na minha opinião, com o rei Ezequias. Exatamente, mas esse pensamento, por exemplo, ele inclusive está dentro do próprio judaísmo. Por exemplo, aqui no Talmud Sanhedrin 94a, eles vão mencionar, explica o Talmud que a passagem de Isaías 9, 5, 6, né, 6 e 7 aqui nas versões cristãs, não se refere a Ezequias. Ou seja, ele não é o Mashiach em razão do, eles vão mencionar aqui, em razão do Maim fechado. É por causa, aí vamos mudar assim, de um grande segredo de Elohim que é revelado pela utilização de uma insoft, ou seja, no meio da palavra. E eles vão mencionar, ou seja, eu estou lendo aqui o Talmud, o atributo da justiça disse perante ao santo bendito seja, o eterno, soberano do universo, se tu não fizesses Davi o Mashiach, que proferiu tantos hinos e salmos diante de ti, tu nomearás Ezequias como tal que não te louvou, apesar de todos os sinais que tu fizeste para ele. Eles mencionam o seguinte, por isso o Maim foi fechado. E eles mencionam, imediatamente a terra exclamou, Senhor do universo, deixe-me entoar música diante de ti, em vez deste homem justo. Aí bota assim, o faça o Mashiach. Ele botou assim, por isso a terra começou a cantar diante dele, como está escrito, dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Em seguida, o príncipe do universo disse-lhe, soberano do universo, a terra, tem cumprido o teu desejo, os cânticos de louvor. Aí ele botou assim, em nome desse homem justo, né? Mas gritou em voz celestial, este é o meu segredo, este é o meu segredo. Não é Ezequias. E aqui é interessante que quando você começa a avaliar mais ainda, eles vão mencionar sobre aquela questão do Maim aberto, fechado, que lembra água, e vai fazer toda aquela comparação aqui, que eu não vou entrar aqui, né? Mas, no fim das contas, o próprio Talmud aqui, ele... Olha, tem até uma literatura aqui rabínica, que ela é extremamente antimissionária. E ela vai alegar aqui ainda que o Mashiach, ele vai nascer de uma virgem. Esta é a real virgem, feita de fogo, e ela será sexualmente receptiva, literalmente como vaso receptor. E em semelhança foi criado para Israel, como esposa e como virgem. E no final da redenção, o segredo do Mashiach virá a Israel. E eles mencionam que esse segredo está em Juízes 21, 12. Muito bom. Isso é uma... que eu falei para você, filha, você é uma excelente apologista.
Parabéns São, pela... geralmente, quando é argumentação assim, antimissionária, eu já estudei muita coisa, tipo assim, eu sempre já vem na cabeça, eu já até lembro onde está. Então, são algo que eu sempre procurei estudar assim, por anos, né, para saber. Então, eu lembro de onde que as bibliografias vêm, né? Então, quando alguém me pede, eu sempre falo, olha, tá aqui o Talmud fala isso, porque são coisas que eu fui atrás para estudar. Ou seja, muito bom. por isso que, quando a gente vê historiadores como David Flussi, muito citado por você, Pastor Keston, Daniel Boyarin, o professor Israel Quinolo, o Pinhas Lapide, o doutor Yuval Lapide, por exemplo, todos eles vão dizer que o pensamento, por exemplo, da Brit Hadashah, do Novo Testamento, é um pensamento inteiramente judaico. O doutor Michael Brown, o judeu Sami também, que é um historiador também, ele vai alegar, e vários outros historiadores, né, que não necessariamente eles creem em Yeshua como Mashiach de Israel, mas eles vão alegar, inclusive, olha, o Pinhas Lapide, até então que a gente saiba, não, né? Ele passou um pente fino no Novo Testamento e falou assim, olha, se Yeshua voltar como Mashiach, eu vou ficar surpreendido, não. Vou ficar feliz porque eu fiz parte da obra dele. Mas eu vou te garantir que, de fato, Deus de Israel ressuscitou ele dentre os mortos, sim. Se Deus ressuscitou Yeshua dentre os mortos, é porque confirmou a alegação dele de ser o Mashiach redentor de Israel. Eu acho que o Pinhas Lapide e o David Flusser, eles eram discípulos de Yeshua escondidos. Porque... Doutor Eval Lapide também. Exatamente, também Doutor Eval Lapide ainda está aqui no meu Facebook, como ele não entende português. O doutor Yuval Lapide está no nosso Facebook, né? E como ele não entende português, ele vai falar assim, será que se ele ver o vídeo, ele vai saber que citou o nome dele, mas não sabe o que a gente está falando. Ele é muito... O doutor Eval Lapide, por exemplo, ele respeita tanto, né, o Novo Testamento, que ele envia tanto para mim, né, para o Diego, às vezes, já enviou o texto do Novo Testamento junto ali, ó, o tempo todo. Ele faz parte do movimento Rabad, inclusive, o doutor Eval Lapide, e ele fala abertamente sobre Yeshua, honrando, dizendo que ele era um judeu zeloso da Torá, sim, como vários outros historiadores. E é por isso que hoje a gente, por exemplo, quando analisa que esses antimissionários ficam degradando a imagem de Yeshua, é sem espaldo nenhum, né? Quando fala que ele foi feiticeiro, praticou feitiço no Egito, não sei o quê. Quando você vai avaliar os mestres que eles mencionam sobre Yeshua, não tem relação com o nosso Yeshua, porque a data não coincide com o primeiro século, não bate. É exatamente por isso uma das alegações de que o Talmud ele não fala sobre Yeshua, o nosso Redentor. Não é sobre ele, mas os antimissionários insistem em querer correlacionar esse Yeshua que aparece no Talmud com o Yeshua Redentor, né? Nosso Yeshua Redentor, mas não é. E vários rabinos já fizeram obras que repararam isso e disseram, olha, esse Yeshua não é o Yeshua do primeiro século. Exatamente. Aquele vídeo que você fez comigo lá foi fantástico. Ali você tirou bastante dúvidas. Tem também um acadêmico chamado Joseph Kausler, né? Ele também não crê que Yeshua é Messias, mas ele traz argumentos sólidos assim. Ele faz uma apologética sobre Yeshua ser um grande judeu e ele faz uma grande apologética também sobre o Novo Testamento. Ele só tem uma crítica referente a Paulo. Né? Paulo, ele não... Mas referente aos evangelhos, ele faz uma crítica muito boa referente a Yeshua. Eu creio que isso é um cumprimento profético, no caso, Roberto, no caso de redenção. Eu tenho um documento aqui sobre os rabinos da Idade Média que creram em Yeshua. Vai falar de Daniel Leisman, como chama também? Eu não vou lembrar o nome deles agora, eu sou péssimo para guardar os nomes. Mas tem aqui os rabinos que creram aqui na Idade Média, e eram rabinos famosíssimos. Tem um rabino da Hungria, né, rabinos famosíssimos que creram que Yeshua era o Messias, continuaram... Acho que o nome de um é Itzhak Listen, alguma coisa assim do tipo. Deixa eu ver o nome dele. Tem diversos rabinos. Isso, acho que é Itzhak Lichtenstein. Uma coisa mais ou menos Exato. Assim. No caso, até a esposa dele deixou ele. Lá em Israel tentaram pregar ele no chão, pegaram o martelo para pregar ele no chão com os braços abertos, para você ver o que ele passou, né?
E teve um que eu não vou lembrar o nome dele, que ele chegou aí para os Estados Unidos da América, aí mandaram um outro rabino para tentar trazer ele de volta para o judaísmo, né? Assim, o judaísmo ortodoxo, né? E esse rabino que acabou também recebendo Yeshua. Aí eu acho muito legal. Eu tenho esse documento aqui, agora eu pego para a gente fazer uma questão histórica sobre eles também, que é muito interessante. O nome do rabino foi o rabino ortodoxo, né? Isaac Lichtenstein. Eu para pronunciar esse nome aí vai ser bem difícil. Ele foi um rabino-chefe, inclusive, né? Isso mesmo. E ele começou a pregar o Novo Testamento, né, dentro das sinagogas durante Inclusive, Roberta, você que lê inglês, tem estudos dele sobre o Novo Testamento. Tá? Eu queria... pena que essa literatura está em inglês. Para mim vai ser bem complicado, mas para você que lê inglês, no caso, tem os comentários dele, viu? Vou procurar saber sobre os comentários dele. Um livro bastante interessante, né, que vai mencionar sobre Yeshua de uma perspectiva muito boa dentro do judaísmo, feito pelo Harvey Falk, é o Jesus the Pharisee, né? Esse livro, essa obra aqui é maravilhosa também. Então, vai mencionar sobre a perspectiva, por exemplo, de Yeshua dentro do judaísmo, ela não é nada incomum. Vão mencionar que ele foi um zeloso da Torá, inclusive diz the Pharisee, porque vão mencionar que Yeshua aqui era um fariseu, né? Um dos fariseus, né? Que é um pensamento bastante forte, inclusive, né? Que se há dentro do judaísmo, é possível que ele fosse, de fato, um fariseu, né? O Evangelho de João, no capítulo 1, tem todo esse indício, né? Porque João fala para os fariseus, inclusive ali em grego você vai encontrar o pronome vós. No meio de vós virá um que não sou digno nem de atar as alparcas. Vós quem? Vós os fariseus, que é como ele estava conversando ali. Então, ou seja, exatamente. Tem uma questão bem explícita ali que não tem como falar que não é. Toda a questão dele estar pregando, por exemplo, num sistema paralelo, que era as sinagogas, por exemplo, e estar lá na frente, diante de fariseu, vendo o fariseu como Nicodemos, vamos assim dizer, né? Chegar e chamar ele de mestre, um fariseu não fazia isso, caso ele não fosse... Quando a gente estuda um pouquinho sobre o sistema sinagogal do primeiro século, só em Lucas 4,16, ele ter sido convidado para passar a Dash, que a Dash seria o traço do dia, ali significa que ele tinha uma posição de prestígio na sinagoga, um cargo de prestígio, que seria no caso, um rabino. Né? Então, não era qualquer pessoa que se assentava para ensinar ou passar a Dash. Ele lia o Isaías 61 ali. Então, ou seja, quando a gente entende a questão do contexto histórico, fica muito mais fácil a gente pegar e aprender. Exatamente. E essa é uma questão, por exemplo, quando eu já mencionei para algum cristão que talvez Yeshua fosse um fariseu, ele já olha assim meio, como assim? Não, não, porque eles associam, né, o farisaísmo à hipocrisia de forma generalizada, o que é muito ruim, porque eles esquecem, inclusive, que Paulo era filho de fariseus e fariseus, mesmo após a conversão dele, mesmo após ele ter reconhecido, vamos assim dizer, Yeshua como o Mashiach de Israel. A gente tem que marcar um dia, Roberto, passar só sobre isso, que vai tirar a dúvida de muita gente, né? Inclusive, eu vou até pedir, filha, para você dar suas considerações, que a minha bateria está quase indo. A gente vai dar as considerações e a gente vai simplesmente falar, né, daqui para o futuro a respeito dos fariseus, é importante, porque se não fosse por ele, a gente nem teria isso, ó. É verdade. As nossas escrituras. Então, não é todo fariseu que era hipócrita, né? A gente vai entrar depois nessas questões lá no futuro, né? Enfim. Um livro muito interessante sobre isso é As Sombras do Templo, do padre anglicano Oscar Scarsone. Fala muito sobre o movimento farisaico no período intertestamentário. Então, além de Joséfos, além de Filho de Alexandria, além de alguns historiadores, você também tem essa literatura, que é muito boa para explicar também como que funcionava no primeiro século. Exatamente. Bom, a gente vai terminar aqui o vídeo, né? Eu vou deixar aqui para as pessoas, né? Um pouquinho que a gente falou sobre essa questão, se deixar a gente falar pra caramba. Vou lá no grupo.
Tem alguém que tá querendo tirar alguma dúvida antes de terminar? Tem alguém querendo tirar alguma dúvida? Eu estou vendo aqui muito o pastor Fernando, né, comentando, né? Ele botou assim, todas as fontes sendo mencionadas, literaturas rabínicas sobre o Mashiach, a morte de Yeshua foi perfeita para o eterno. Tem algumas pessoas que botou assim, Shalom, mas não tem no momento nenhuma pergunta, né, sendo feita aqui na live. Então, beleza. A gente vai... em primeiro lugar, eu quero te agradecer, filha. Que Deus possa te abençoar. Fico muito feliz aí de você, do Eterno estar te usando na questão, na graça do conhecimento. É um dom maravilhoso que Ele derramou sobre tua vida, né? Eu fico feliz aí de poder ter o seu pastor, porque para mim é uma honra muito grande de tê-la conosco, de poder contar também com a sua ajuda. Tá? É muito bom. Eu tenho certeza que quem for ver esse vídeo aí também vai tirar muitas dúvidas, né? E eu quero te agradecer a sua disponibilidade. O Eterno possa te abençoar muito, 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 muito mesmo. Abençoar você e o seu futuro marido. Que Deus possa guardá-los aí. Muito obrigada, pastor Keston. Eu que agradeço, né? Me sinto honrada por poder participar e por poder ajudar as pessoas a desconstruir, às vezes, pensamentos errados, né? Ou dar resposta para elas que elas não conseguiriam achar sozinhas, né? Nem todo mundo, às vezes, tem tempo para estudar, às vezes tem uma vida mais corrida, né? Então, se eu posso estar ajudando, auxiliando em alguma questão bíblica, né? Eu estarei aqui sempre presente. Para mim, isso é uma honra de verdade. Eu que agradeço. Amém. Pastor Keston. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, tá? E até a próxima. Agora que a gente está aprendendo a mexer nesse negócio aí. Deu um pouco de trabalho, mas na próxima Mas a vez... gente conseguiu, né? Bom, o que me ajudou aqui foi minha esposa, porque eu mesmo tô meio, sabe, muito ruim para fazer isso aqui. Então tá bom. Vamos finalizar a live, né? Eu espero que as pessoas tenham gostado, tenham ajudado bastante pessoas aqui. Muito obrigado, pastor Fernando, por ter gostado do estudo e por ter edificado também a sua vida. Shalom. Pastor Fernando, um abraço para Shalom, ele. shalom.